Então, o x é a variável independente. E o y é chamado de variável dependente. Por que acontece isso? Porque para cada valor de x que nós pensarmos, nós vamos encontrar um y. Isso faz com que nós observemos essa função através de uma tabela. Então, essa tabela vai relacionar duas variáveis, uma variável x e uma variável y. Então, vamos pensar aqui em alguns valores para o x. Digamos 0, 10, menos 1, 100. Tá? Pensei em valores aleatórios aqui para o x. Normalmente, esses valores de x podem ser considerados como qualquer número real. Dependendo da função, pode haver alguma limitação para o x. O x tem que ser um número positivo. O x não pode ser zero. Então, pode ter alguns valores para o x que a gente desconsidere. Mas, normalmente, x pode ser qualquer número real. E o y também pode ser qualquer número real. Ou seja, quando a gente entra na função com um valor de x, nós podemos obter como resultado um outro número que também é um número real. Então, quando x for zero, a minha função, e é legal usar essa notação de f de x, quando a gente está substituindo x por algum valor, porque aí a gente já escreve, bom, o valor da função quando x for zero. Então, f de zero vai ser igual a zero, substituir ali o x por zero, mais 1. 0 mais 1 é 1. Quando x for 10, então eu tenho a minha f de 10 é igual a 10 mais 1. Então é 11. Quando x for menos 1, eu tenho f de menos 1. Então, menos 1 mais 1 é 0. E quando x for 100, eu tenho 100 mais 1. 101. Então, aqui nós montamos uma tabela. Essa tabela também serve como a representação dessa função. Claro que através da tabela eu fico com a minha definição da função, ela fica mais restrita a esses 4 valores. Eu não tenho como ter uma ideia da minha função de modo geral. Eu só fico restrito a esses 4 valores. Mas também é uma maneira de representar uma função. Nós podemos representar a função através dessa fórmula, y igual a x mais 1, ou f de x igual a x mais 1. Eu poderia dizer para vocês, olha, a minha função pega um valor e acrescenta 1. Essa é a minha função. Então, eu estou descrevendo para vocês como é que é a minha função através de palavras. Ou eu poderia representar ainda a minha função através de um gráfico. Vou fazer a representação aqui através do gráfico. Então, nesse sistema que a gente usa para representar funções, esse sistema é chamado sistema cartesiano ortogonal. Ele é formado por 2 eixos, que são ortogonais, porque o ângulo entre eles é de 90 graus. Esse eixo horizontal é o eixo x, e o eixo vertical é o eixo y. Então, no eixo horizontal, nós vamos colocar os valores do x. Vou colocar aqui 3 valores. E no eixo vertical vão aparecer os valores de y. Então, quando x é 1, o valor da minha função vai ser 1 mais 1. Então, é 2. Então, deixa eu só marcar aqui. 2. E aí, a representação aqui
no sistema cartesiano desse ponto, quando x for 2, a minha função vai ser 2 mais 1, que é 3. Então, tem aqui o 3. Tem outro ponto. E quando x for 3, 3 mais 1 é 4. Então, aí nós vamos marcar aqui o 4. Então, vejam que a gente faz uma relação entre o x e o y. Bom, com esses 3 pontos, eu já consigo fazer o gráfico da função, já que essa função é uma função do primeiro grau e tem como gráfico uma reta. Então, não usei a régua aqui, até me desculpem, mas só para dar uma ideia, tá? Imaginem que isso aqui que eu desenhei é uma reta, então não ficou bem. Essa também é uma forma de representar uma função, através do seu gráfico. Em qualquer uma dessas maneiras que eu usei para representar uma função, qualquer uma delas, nós podemos investigar essa função, ou através do gráfico, ou através da fórmula, ou através da tabela. E é isso que nós iremos fazer em cálculo. Até aqui, vocês estudaram no ensino médio. Vocês estudaram funções, estudaram gráficos de funções, estudaram comportamentos de funções, se ela é crescente, se ela é decrescente, se ela é constante. A partir de agora, nessa disciplina de cálculo, nós vamos estudar, nós vamos aprender, na verdade, conceitos mais potentes da matemática nesse estudo das funções. Principalmente conceitos que lidam com o infinito, com algo que é infinitamente grande, com algo que é infinitamente pequeno. Com mais atenção para os detalhes de cada uma das funções. E é isso que vai fazer a diferença na vida de engenheiros que vocês vão encarar daqui a um tempo. Tem uns exemplos aqui, né, de funções. A área do círculo é uma função do raio. Então, a área de um círculo tem a ver com o tamanho do raio desse círculo. Então, a gente pode dizer que a área de um círculo é uma função de R, considerando R como o raio dessa função. A população do mundo depende do tempo. Então, a gente pode escrever uma função que associa qual é a população do mundo com o passar do tempo. Isso também é uma função. Nem todas as funções têm uma fórmula definitiva. Pode ser que essa, por exemplo, a população, com o passar do tempo, ela pode mudar o seu crescimento ou decrescimento. No momento desses que nós estamos vivendo, infelizmente, né, nós estamos vendo isso, o que nós estávamos acostumados a ter como um crescimento populacional está sofrendo uma variação, né? Nós não estamos... A curva que descrevia o crescimento populacional, ela está sofrendo uma variação nesse momento. Um outro exemplo é o custo de enviar um envelope pelo correio depende do peso. Então, quando a gente vai mandar lá um envelope no correio, o funcionário lá do correio pesa e diz qual é o valor. Então, aquilo também é uma função. A distância percorrida por um carro depende do tempo. Então, um carro que está numa viagem, conforme o tempo vai passando, ele vai andando mais. Então, também é uma função. Depois eu vou mandar para vocês esse material aqui, tá? Porque essa definição de função aqui é a definição que nós iremos usar, tá? Essa é a definição formal, assim, de função. Então, uma função
F é uma lei que associa cada elemento X de um conjunto D a um conjunto de números. Então, vai associar a cada elemento desse conjunto D exatamente um elemento chamado de f de x, que é outro número, né? A gente está fazendo uma associação em um conjunto E, em outro conjunto. Vocês já devem ter visto, né, em algum momento de vocês, essa ideia de função assim considerando um conjunto D e aqui outro conjunto E. Desse conjunto D, nós vamos pegar um X e associar ele através da função. A função é que vai dizer, né, o que acontece com esse X, que aí ele encontra lá no outro conjunto um Y. Então é isso que acontece com a função y igual a f de x. E o que eu preciso que vocês revisem, né, ou relembrem, porque em algum momento vocês estudaram isso, tá? Sobre as funções. A definição de funções, que a gente viu agora, representação, também a gente viu, simetria, a gente vai conversar um pouco sobre simetria ainda hoje. O comportamento, quando que uma função é crescente, quando que ela é decrescente, quando que ela é constante. E algumas funções que são definidas aos pedaços, assim. São aquelas funções que não têm uma única fórmula. Ela tem uma fórmula para um momento e depois vai ter outras fórmulas ou outra em determinados momentos. Eu vou abrir agora aqui o GeoGebra para a gente analisar algumas funções. Para quem tiver a oportunidade de instalar no computador o GeoGebra, seria muito importante, tá? Porque cada função que a gente vai estudar nesse curso, é importante que vocês deem uma analisada no gráfico dessa função. O gráfico, ele diz muito sobre o que a gente vai estudar de cada uma dessas funções. Então, eu quero escrever uma função aqui. Y igual a x ao quadrado. Tá? Vocês estão vendo a minha tela do GeoGebra aí? Sim. Sim. Então tá, eu digitei aqui à esquerda, ó, que é a chamada da minha janela de álgebra. Eu digitei y igual a x ao quadrado. E o GeoGebra, ele me oferece aqui como resposta a essa função esse gráfico. Deixa eu só dar uma melhorada aqui nessa. Tá? Então, vejam que esse gráfico, ele apresenta uma simetria em relação ao eixo Y. Em cada um dos lados aqui do eixo Y, nós temos um pedaço dessa curva, né, que é o gráfico da função y igual a x ao quadrado. E esse gráfico, na verdade, um lado é reflexo do outro, como se fosse um espelho. Então aqui nós temos o gráfico de uma função simétrica. Nós podemos dizer que ela é simétrica em relação ao eixo x. Algumas curvas são simétricas em relação a outros eixos. Quando nós pensamos num valor de x, deixa eu pensar aqui, x igual a 1, então nós temos que, quando x é 1, o nosso y também vai ser 1.
Vejam que aqui eu nem precisei calcular, eu estou olhando através do gráfico. Que se o x é 1, o y vai ser 1 também. Claro, porque quando eu coloco aqui na função, no lugar do x, o 1, o y vai ser igual a 1 ao quadrado, que é 1. Quando x é 2, e eu vou procurar lá na função o valor dela quando x for 2, eu vou observar que o valor da minha função quando x é 2, o valor da função é 4. Claro, se eu coloco na função x igual a 2, eu vou ter 2 ao quadrado, que é 4. Então, através do gráfico, eu consigo determinar os valores da função independente, né, do x que eu pegue. Claro, se a gente pegar aqui, ó, x igual a 1,5, aí eu vou procurar aqui o valor da função para conseguir o valor dessa função aqui com precisão, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma reta aqui que passa por esse ponto e é perpendicular a essa. E agora sim eu encontro ali o ponto que une essas duas, a reta e a curva. Agora sim. Vejam que esse ponto F aqui, o GeoGebra, ele já está me respondendo ali. Quando x for 1,5, o meu y é 2,25. Ele já está me dizendo, embora não tenha aqui, mas aqui o GeoGebra já me disse, ó, ele formou esse par ordenado x e y, em que o x é 1,5 e o y é 2,25. À direita do eixo y, para esse lado direito aqui da minha curva, nós temos uma curva que é crescente, ou seja, na medida que o x se desenvolve para a direita, a minha curva vai subindo cada vez mais. Quando acontece isso, nós dizemos que a função é crescente. Porém, se nós pegarmos para a esquerda aqui do eixo y, na medida que o x for andando para a direita, a minha curva vai, os valores, né, aqui da minha função, eles vão diminuindo cada vez mais. Então, essa função, ela é decrescente quando x for menor do que zero. E é crescente quando x for maior do que zero. Tudo bem essa observação? Tudo certo. Então tá. Certo. Bom, então aqui eu queria mais fazer uma breve investigação em relação a essa curva, em relação a essa função, porque eu quero motivar vocês a fazer esse tipo de investigação com outras funções, tá bem? Na verdade, o estudo do cálculo, ele se concentra muito nessa investigação, em descobrir quais são os detalhes, qual é o valor de uma função num determinado ponto. Deixa eu voltar lá agora. Vocês conseguem, tá? Para quem não tem o GeoGebra ainda, vocês conseguem baixar ele no endereço que é geogebra.org. Tá? Ele é um software gratuito e vocês podem baixar, inclusive no smartphone. Deixa eu ver se eu acho o meu aqui. Porque aí a gente consegue
analisar as funções assim de uma maneira muito dinâmica. Ó, se vocês conseguem ver aí. Então, tudo que eu fiz ali no computador, eu consigo fazer aqui também. Só fazer o exemplo aqui dessa que a gente viu agora. Y igual a x ao quadrado. Bom, a mesma função que a gente estudou, viu agora ali no computador, a gente consegue ver. E aqui no smartphone nós conseguimos mudar o tamanho, a gente consegue olhar bem no detalhe, assim. Então, o que a gente vai... Professor, interrompendo Oi, uma coisinha. sim, Esse daí é para baixar ou ele vem nos aplicativos ou alguma coisa assim? Ou tem que baixar lá no próprio. tem que baixar, ele é gratuito, tá? Vai ali na Play Store, né? Não sei se o teu celular é o Android, com o Android. Vai Sim, ali na Play Store e procura GeoGebra. E aí ali GeoGebra. tem Deve GeoGebra. ter, né? Sim, Deve tá ter, ali. né? Ah, ok. Ok. Coloca Deixa eu- ali, porque aí tu começa a... eu vou aqui sempre utilizar, quando a gente estiver estudando as funções, né? Eu vou buscar ali a representação da função utilizando o GeoGebra e para auxiliar nessa nossa, na visualização, assim, do que a gente vai estar estudando. Tudo que nós vamos estudar aqui, ela precisa ter uma justificativa de... Toda a teoria que nós vamos estudar, ela precisa ter uma aplicação prática. Isso é o fundamental para vocês, tá? Sim. Então, vai ser muito importante quando nós conseguirmos visualizar o que nós estamos estudando ali na prática. E é um conselho assim que eu dou para vocês, tá? O cálculo, ele, em alguns momentos, ele vai parecer muito abstrato. Só que o cálculo não é abstrato, tá? O cálculo é um estudo muito prático de coisas do mundo real. Então, nós sempre vamos... Claro que em alguns momentos nós vamos ter que ficar concentrados nas funções, sem pensar na sua aplicação prática. Mas sempre que possível, eu vou buscar uma aplicação prática para que vocês entendam qual é a razão dessa disciplina de cálculo ser o, a alma do curso de engenharia, tá? Essas disciplinas da matemática, da física e principalmente o cálculo, dizem, né, que é nessas disciplinas que se forma o engenheiro. Então, agora eu quero conversar com vocês sobre outro conceito muito importante, que é o conceito de limite, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper ali. Eu só não consigo acompanhar o que acontece no chat enquanto eu estou fazendo usando a apresentação aqui. Mas aí vocês me chamem que eu já atendo aí vocês. Pode falar aí, Vinícius, tu levantou a mão. Licença, esses materiais que o senhor está apresentando, eles vão ser disponibilizados no Moodle? Isso, esse aqui, especificamente o limite e continuidade, já está lá, tá? O outro, aquele que eu estava apresentando ali para vocês, eu coloco em seguida, porque eu acabei fazendo ele ontem e não disponibilizei ainda. Mas ali no, deixa eu ver, vocês estão vendo aí o Moodle na tela? Vocês estão vendo o Moodle, o Sim, meu? é o Sim? AVA, né? Isso, quando eu falo Moodle é o AVA, tá? Esse AVA é o ambiente virtual de aprendizagem, mas na verdade a gente está dentro do Moodle aqui. Sim. Né? Não Eu tem quero como, só não tem mostrar como. para vocês aqui, ó, o que já tem ali, tá? A aula 1 de limites,
que é essa que a gente vai falar agora. Tem uma continuação dessa aula e também já tem uma lista, tá? Sobre limites. Por isso que é importante que a gente faça alguns exemplos agora para que vocês consigam trabalhar essa lista aqui. Tá O bem? E aí eu vou... exercício, Sim, o sim. exercício avaliado tem data para que eu já. É o primeiro? Eu vou colocar amanhã, tá? Amanhã eu já disponibilizo para vocês. Tá bem, obrigada. Então, aqui. Bom, nós vamos falar agora sobre limite, tá? Na próxima aula, nós vamos encarar os limites de uma maneira mais funcional mesmo. Agora eu quero só dar uma ideia intuitiva do que é um limite para nós em matemática. Considerando aqui algumas sequências numéricas, vejam essa primeira aqui. É o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. E aí nós podemos imaginar que essa sequência ela vai continuar e cada vez ela está crescendo mais. Se ela seguir nessa ideia, nós dizemos que essa sequência ela não tem limite. Por quê? Ela está cada vez crescendo mais. Não tem um valor onde ela vai parar de crescer. Sempre a gente vai acrescentar um, então ela vai crescendo sempre. Essa outra sequência aqui, 1 sobre 2, 2 sobre 3, 3 sobre 4, 4 sobre 5. Essa aqui a gente já tem uma certa dúvida aqui. Será que essa sequência ela está crescendo, decrescendo? Será que ela tem um limite, né? Porque aqui, 1 sobre 2, deixa eu até abrir aqui. Vamos pensar aqui nessa sequência. É 1 sobre 2, o primeiro termo ali dela, né? Bom, 1 sobre 2 é 0,5. Só para ver que número é esse, tá? O próximo termo dessa sequência é 2 sobre 3, se não me engano. Se eu me lembro aqui. Isso. 2 sobre 3, isso. Então, vamos ver aqui. 2 sobre 3. Quanto é 2 sobre 3, né? 2 dividido por 3 aqui. 2 é menor, boto 0, 0, vírgula. Aqui 20 dividido por 3 dá 6. 3 vezes 6, 18. Vai sobrar 2 de novo. E aí vai ficar 0,666. O próximo termo é 3/4. 3 quartos. Então, bom, 3 dividido por 4 é 0,75. Tá? O próximo termo é 4/5. 4 quintos. Vamos ver aqui, 4 quintos, eu não me lembro quanto é que é. É 4 dividido por 5, bota o 0 aqui, 0, aqui, 40 por 5 dá 8. Opa. 0,8. Vejam que, na medida que essa minha sequência está avançando, os valores aqui, eles estão crescendo, tá? Só que eles estão crescendo de uma maneira um tanto quanto estranha, né? O próximo seria 5 sextos, né? 5 dividido por 6, botou o 0 aqui, 0, aqui. 50 dividido por 6 dá, deixa eu ver, 8 vezes 6, 48. Então é 8, 48. Sobra 2 aqui, botou o 0 aqui.
Aí vai dar 3. 3, 16, 18. Aí vai sobrar 2 de novo. 0,833. E assim vai. Bom, como essa sequência ela vai seguir crescendo assim, dessa maneira, eu vou tentar fazer algo aqui. Vou pegar um valor mais lá para frente, tá? Por exemplo, eu vou pegar o 100 e vou dividir, seguindo essa lógica, né, dessa sequência, vou dividir por 101. Tá? Esse é um termo dessa sequência também, né? Para fazer o 100 dividido por 101 aqui. Zero vírgula 99009. 0,99009. E aí continua, tá? Isso aqui não vai se repetindo, vai mantendo uma sequência ali. Quase 1, né? Vejam que começou do 0,5, foi do 0,66, 0,75, 0,8, 0,83, aqui 0,999. Vamos pensar agora no 1000 dividido por 1001. Vamos ver o que vai acontecer. 1000 dividido por 1001. Vai dar esse número assim, ó, 0,999000, e aí vai continuar. Vejam que esse número aqui é quase 1. Por muito pouco que não é. Por menos de 1 milésimo que não é 1. Agora eu quero perguntar para vocês. Essa sequência, seguindo essa lógica aqui, né? Qual é a lógica? Eu estou pegando um número n e dividindo por esse número mais 1. Essa é a lógica que está por trás dessa sequência, né? Essa sequência, vocês acham, ela está crescendo, né? Os valores de cada termo dela, na medida que a gente avança, eles vão ficando maiores. Então, essa é uma sequência crescente. Mas, será que ela tem um limite? Ou seja, vai chegar algum momento ela para de crescer? Ou ela vai crescer, quer dizer, crescer sempre ela vai crescer. Mas, será que ela ultrapassa o número 1, por exemplo? Porque a gente vinha ali no 0,5, 0,66, 0,75, 0,8, 0,9, 0,99, 0,9999, 0,999. A gente está chegando perto do 1. Será que se a gente continuar bastante ela, a gente vai passar para cá? Não. 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 Por quê? Por que não? Se Porque ela tá daí não faz crescendo. sentido. Ela não pode chegar a 1. Por quê? Porque daí ela vira uma indeterminada, eu acho. Eu acho. Mas vocês concordam comigo que ela está sempre crescendo? Como é que ela não vai chegar nesse 1? Se ela está sempre, quanto mais... Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar 10.000 dividido por 10.001. Será que não vai passar do 1? 10.000 dividido por 10.001. Deu 0,9999000. E esse aqui. Não chegou no 1, mas chegou mais perto.
Por que nunca vai chegar no 1? Porque o denominador é sempre maior que o numerador. Exatamente. Vejam que, observando aqui a regra dessa sequência, a gente conclui que para ser 1, o numerador teria que ser igual ao denominador. Mas, pela definição da sequência, o numerador é sempre uma unidade maior que o numerador. Então, eles nunca vão ser iguais. Então, essa sequência sempre vai ser menor do que 1. Nunca vai ser 1. Então, essa é uma sequência que tem um limite. E esse limite é 1. Por mais que ela cresça sempre, ela vai crescer infinitamente, ela nunca vai ultrapassar essa barreira. E essa barreira é exatamente o que nós chamamos de limite. Pessoal, nós estamos aqui com o horário da nossa aula encerrando. Então, eu vou parar por aqui, tá? Nós vamos continuar a conversar sobre limites, porque isso é um assunto central do cálculo. Nós vamos continuar falando de limites na aula que vem, tá bem? Por enquanto, nós ficamos por aqui. Deem uma olhada no material que eu já disponibilizei ali para vocês. E, desculpa, como uma continuação da aula, eu vou disponibilizar em seguida alguns vídeos fazendo uns exemplos, porque era o que eu queria fazer, se desse tempo hoje. Alguns exemplos ali daquela lista que eu coloquei. Eu vou disponibilizar alguns vídeos ali, vocês vão ver que são vídeos bem curtos, assim, mas que eles se traduzem nisso que eu fiz aqui com vocês, né? Na verdade, é uma conversa sobre as funções e sobre os limites. Tá bem? Certo. Ok. Então Beleza. tá. Se cuidem, fiquem bem, e qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Eu vou colocar alguns exemplos daqui a pouco e amanhã eu coloco uma avaliação para vocês já começarem o trabalho mais formal assim, tá? Espero que vocês Professor, o tenham... Murilo levantou a mão. Diz aí, Murilo, não vi. Opa, licença, professor. Você me pediu para revisar alguns conteúdos, né? Funções e simetria, né? Basicamente funções, tá? E aí, quando tu estuda funções, tu estuda o gráfico da função, o valor numérico da função, o comportamento dela, se ela é crescente, decrescente, constante, funções que são simétricas ou não. Então, é bom pegar um livro aí do ensino médio, da parte de funções, e dar uma olhada, tá? Claro, vocês fiquem à vontade, sempre que ficarem na dúvida, de me perguntar. Mas se vocês derem essa revisão, fizerem essa revisão prévia, vocês vão se sentir mais seguros, até de entender o que eu estou falando, porque às vezes eu estou considerando que vocês lembram, e se vocês não lembram, fica mais difícil de vocês entender o que eu estou querendo dizer. Então essa é a ideia. Muito obrigado. Tá bem? Então tá, pessoal, tenham uma ótima semana aí e vamos conversando, tá bem?